De todos que vieram essa noite para participar da audiência pública. E eu convido para tomar assento à mesa o doutor Marcelo Goulart, que é o presidente do Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público de Ribeirão Preto e promotor da Infância e Juventude. A professora Sueli Vilela, secretária municipal da Educação, membro da comissão, secretária municipal da Educação, obrigada. Agradecer a presença dos vereadores, Paulinho Pereira, vereador Alessandro Maraca, João Batista, que são membros da comissão permanente aqui da Educação da Câmara Municipal. Agradecer também a presença do senhor Dailan Aleixo Miguel, que, nessa ocasião, representa o vereador Maurício Gasparini, que tem compromissos agendados previamente, por isso não pôde estar presente. Bom, essa audiência pública, ela foi planejada para nós estarmos discutindo um problema muito sério na nossa cidade, que é a questão da falta de vagas para crianças na educação infantil. Uma demanda reprimida de décadas, podemos dizer assim, e a nossa Secretaria Municipal da Educação, em conjunto com o Ministério Público, tem trabalhado, e vários outros atores também, o Sindicato dos Servidores, a Proferp, professores, pais de alunos, o Fundeb, Conselho do Fundeb, a Câmara Municipal, tem trabalhado na elaboração de uma proposta que venha, de fato, atender, que na verdade, foi denominado um plano de expansão da educação infantil no município de Ribeirão Preto. No decorrer dessa audiência, a nossa secretária vai fazer a apresentação desse plano, mas, a princípio, agora eu vou passar a palavra para que os vereadores possam fazer as suas considerações finais. Iniciais, desculpe. Vereador Maraca, que é o vice-presidente da Comissão de Educação. Vereador João Batista, doutor Marcelo Goulart, nossa secretária, professora Sueli, Paulinho Pereira e a presidente Glaucia Berenice, público aqui presente, cidadãos hoje comparecendo para discutir esse plano de expansão. Eu acredito que tudo que é feito com discussões exaustivas, quando as pessoas participam, quando ideias são ouvidas, mesmo que essas ideias sejam divergentes num certo momento, elas podem ser modificadas, elas podem ser criadas, discutidas para convergirem e nós termos, enfim, em Ribeirão Preto, a educação buscada, né? Um sistema de educação buscado. Então, eu acho que hoje essa comissão, na pessoa da presidente Glaucia Berenice, cumpre seu papel mais uma vez, no sentido de discutirmos a nossa rede municipal de educação, o que queremos para o futuro da nossa rede municipal de educação, o que precisamos, e tentar, de uma forma ou de outra, ajudar o executivo, a nossa secretária Sueli, no caminho, né? Até porque nós estamos no dia a dia ouvindo, entendendo as demandas das pessoas e sabemos que Ribeirão Preto tem algumas peculiaridades que precisam ser respeitadas. Mas eu acho que, desde o início do ano, eu tenho visto a secretária Sueli sempre disposta a dialogar, desde uma primeira reunião que ela nos recebeu lá na Secretaria da Educação, até todas as reuniões que já aconteceram, tanto no Ministério Público, quanto aqui nessa casa. Acho que isso é importante, né? E o mais importante, tem uma história, né, atrás de cada uma dessas reuniões, que poderá, lá na frente, render grandes frutos, se a gente conseguir transmitir tudo isso para esse plano de expansão. Então, eu só queria dizer isso, inicialmente, e gostaria de desejar um bom debate aqui para todos. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcelo Goulart. Secretária, professora Sueli, vereador João Batista, vereador Maraca e a nossa presidente, vereadora Glaucia Berenice. Com muita alegria que a gente integra essa comissão tão importante para o município de Ribeirão Preto,
nós, vereadores que estamos aí nos 4 cantos da cidade, e buscamos realmente as demandas, e nessas oportunidades, via essa audiência pública, a gente pode também trazer para o Executivo, para o próprio Ministério Público as informações, e nesse momento também parabenizo a presidente da comissão, a Glaucia, pelo trabalho realizado, junto a nós vereadores, e várias reuniões sendo feitas durante a semana, durante o dia a dia nosso de trabalho, para que realmente a gente busque esse objetivo, que é minimizar essa questão das vagas, né? Então, vou ser bastante breve para que a gente realmente inicie os trabalhos. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador João Batista. Boa noite a todos presentes. Aqui, doutor Marcelo, Sueli, nossa secretária, Glaucia Berenice, presidente desta comissão, Paulinho e Maraca, e também a todos vocês que estão hoje vindo participar dessa audiência pública, meu boa noite, e dizer também, com poucas palavras, que é motivo de muita alegria, né? Essa comissão de estudos permanente, porque é um assunto muito, mas muito importante. Nós estamos aqui discutindo a cultura, a história, né, dos nossos pequenos. E só lembrando que o nosso Plano de Educação Nacional, nas suas 20 metas até 2024, uma delas é priorizar, né, as crianças de 0 a 5 anos. E principalmente as nossas crianças em creches. Sabemos que os municípios, todos têm suas dificuldades, têm suas realidades, e Ribeirão Preto não foge delas, e é por isso, então, que estamos aqui discutindo. Mas eu quero também dizer a todos presentes, que não tiveram oportunidade ainda de estar em um momento de discussão juntos, que eu quero parabenizar a nossa secretária Sueli, né, que nós estamos juntos aí desde o início do ano, e eu tenho visto a dedicação dela, o trabalho, né, dia e noite, trabalhando, buscando para que possamos encontrar as soluções necessárias, então, aqui para nosso município de Ribeirão Preto, que nós sabemos já que não é tão fácil, não é pequeno, mas vamos encontrar os melhores caminhos, soluções, para executar nesses próximos anos, junto com o Executivo, atendendo essas metas, essas propostas do Plano Nacional de Educação. Então, Sueli, mais uma vez, parabéns, tá? Por toda a dedicação, por todo o trabalho que está sendo desempenhado. Obrigado, vereador. E passo a palavra agora ao doutor Marcelo Goulart. Se eu quiser fazer a lista da Gostaria de cumprimentar a Comissão de Educação da Câmara Municipal, na pessoa de sua presidente, vereadora Glaucia Berenice, dos vereadores Paulinho, Maraca e João Batista. Gostaria também de cumprimentar a secretária municipal de Educação, professora Sueli Vilela, e todos que compareceram aqui esta noite para discutir um tema que é a grande prioridade de Ribeirão Preto, que é a educação, e especialmente o nó da educação, que é a educação infantil. Como promotor de justiça há 33 anos no Ministério Público de São Paulo, e há 23 anos na comarca de Ribeirão Preto, sempre exerci as funções de promotor da infância, atualmente promotor da educação, e sempre lidei com esse problema. E que Ribeirão Preto não é um problema pequeno, é um problema grande. Nós temos aí cerca de 4.000 vagas em déficit, né? E, portanto, é um grande desafio da sociedade ribeirão-pretana buscar a solução desse problema, né? O Ministério Público já atua aqui em Ribeirão há 2 décadas em torno desse tema, já utilizou de várias estratégias e táticas, né, com ajuizamento de ações, mandados de segurança. Nós conseguimos, através das condenações na justiça, incluir milhares de crianças nas nossas escolas de educação infantil, e com as nossas ações civis públicas, a condenação do município na expansão de vagas. E muitas das creches construídas nesses últimos anos foram construídas graças a essas decisões judiciais, né?
Então, houve uma ampliação, mas ela se mostrou insuficiente. E não apenas com batalhas jurídicas que nós vamos resolver essa questão. Tanto que, quando retornei da minha experiência de 4 anos em São Paulo, dirigindo escola, inclusive, né, e assumindo aqui a função de promotor regional de educação, esse problema estava, mais uma vez, presente, agravado, e, portanto, com base nisso, instauramos um procedimento administrativo e foi criado o Fórum da Educação Infantil, com a participação da representação da sociedade, com a representação da Prefeitura, especialmente da Secretaria Municipal de Educação, e, esse ano, não é, com a participação da nossa Câmara Municipal, que é um fato inédito, não é, e muito importante. Os nossos vereadores da Comissão de Educação participam ativamente das discussões do Fórum de Educação Infantil, mostrando a preocupação da Câmara em também contribuir na solução desse problema. Então, acho que nós estamos aqui num momento muito especial. A Secretaria Municipal da Educação, sensível a essa questão, elaborou estudos profundos sobre o tema, apresentou à administração pública uma proposta para a inclusão na lei do plano plurianual, não é? E, portanto, uma proposta que nós devemos levar em consideração, porque ela não foi totalmente incluída no projeto de lei que veio para o Legislativo. Então, eu acho que é o momento da sociedade se articular no sentido de, junto com os vereadores, né, apresentarem aí as propostas para atender, né, as necessidades das crianças de Ribeirão Preto, especialmente as crianças de 0 a 3 anos, que é onde nós temos aí o problema crônico e grave de falta de vagas. Então, o Ministério Público também está junto com a sociedade, junto com a administração e junto com a Câmara Municipal, no sentido de levar avante esse trabalho, buscando a solução no curto e médio prazo, dessa questão tão relevante para o município de Ribeirão Preto. Obrigada, doutor Marcelo. Eu passo a palavra agora à professora Sueli Vilela, nossa secretária municipal da Educação. Então, boa noite a todos. Quero também cumprimentar a presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereadora Glaucia Berenice, o seu vice-presidente, vereador Maraca, os seus membros, o vereador Paulinho Pereira e o João Batista, que têm sido parceiros na discussão dos desafios da educação. Quero saudar o doutor Marcelo Goulart e também cumprimentar todos os senhores e senhoras presentes, agradecer ao doutor Marcelo Goulart a parceria e o estímulo para a construção do plano de educação infantil, quer dizer, o Fórum de Educação Infantil, esse plano tem sido discutido no Fórum e foi o grande motivador para que, num curto espaço de tempo, nós conseguíssemos construir em parceria, e do qual também a Comissão de Educação da Câmara faz parte, e demais membros que estão aqui presentes, nesse processo de construção desse plano de expansão da educação infantil. Agradecer também os membros da Comissão da Educação também por essa parceria. E dizer que é um grande desafio, né, não só elaborar este plano, mas depois tentar operacionalizá-lo, e aí acho que a Câmara tem esse papel fundamental. Então, apesar do desafio, tem sido gratificante esse trabalho feito com o Ministério Público e com a Câmara, e eu estou à disposição para poder discuti-lo. Você gostaria que eu começasse a discutir, já apresentar? Então, acho que eu vou precisar do microfone. Posso ficar lá. Tá bom. Alô? Bom, então o plano de expansão da educação infantil, ele foi construído levando em consideração a demanda reprimida existente, que foi diagnosticada no período de setembro de 2016 a 31 de março de 2017, que
que na época era de 3.400, a necessidade de 3.429 vagas, e cujas regiões, as regiões de maior necessidade, são as regiões, como vocês podem observar, a região Oeste e Norte, e depois Leste, Sul e Central, com 15 crianças. Então, todo o plano de expansão foi baseado, as propostas de construção, de ampliação de salas de aula, com base nesse cenário. Próximo. Em 2017, quais foram as ações da Secretaria? Trabalhar, que é isso que nós estamos, inclusive, hoje aqui discutindo, para a inclusão, tanto no plano plurianual, que é o PPA, as construções previstas para os próximos 4 anos, e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na lei Orçamentária para 2018. Então, nós estamos apresentando a construção de 4 creches, sendo 2 em convênio com o governo federal, uma com o governo estadual e uma com recursos próprios. Em 2017, nós conseguimos ampliar 511 vagas na educação infantil, majoritariamente de responsabilidade das instituições conveniadas, 408 vagas e 103 pela própria rede. Nós trabalhamos para a construção desse plano de expansão com 3 estratégias. A primeira, a construção de creches. A segunda, a expansão de salas de aula em unidades escolares já existentes e que possuem área disponível para ampliação dessas salas de aula. E a terceira, fortalecer a parceria com o terceiro setor, onde hoje nós temos uma colaboração, uma parceria com 20 instituições. Próximo. Em 2017, a construção e ampliação de escolas. 2017, nós estamos trabalhando a licitação do projeto executivo para a construção da creche da Vila Albertina, que estima-se um valor de R$130 mil. Nós já estamos na fase de licitação, agora está faltando o mais importante, os recursos. O segundo, a creche Jardim Marquese, que já tem o projeto executivo, estamos na fase de licitação, esse está em fase mais adiantada, temos recursos do governo federal, uma parte, a outra nós temos que ter a contrapartida do governo, do município, né, da prefeitura. O projeto de creche Parque do Pinos, que é financiada parcialmente pelo governo do Estado, o projeto está em análise, porque o próprio governo do Estado tem um projeto pronto, então nós estamos analisando a adequação às nossas necessidades e à nossa legislação. E 5, a licitação dos projetos executivos para ampliação de 23 salas de aula na região norte e 7 salas de aula na região oeste. Então, esse é o cenário de o que nós estamos fazendo. O quarto projeto CEMEI do loteamento Vida Nova, que será elaborado pela construtora Pacaembu. E a licitação dos projetos executivos. Em 2018, quais são as construções, então? Jardim Marquese, região oeste, mais carente. Vila Albertina, região norte. Parque do Pino, 150. Uma CEMEI sustentável no PDS da Barra para atender 250 crianças, sendo 100 em creche, 150 em pré-escola, que é na região leste. Próximo. 5, a construção de uma escola de educação infantil, CEMEI, para 350 creches, no Vida Nova, esse será financiado pelo setor privado, a construção. E 6, 26, ampliação de 23 salas de aula em 7 escolas, para atender 492 crianças, e 7, ampliação de 7 salas de aula em uma escola, para atender 180 crianças na região oeste. E ampliação do atendimento, então, no terceiro setor, em 2018, atender 150 crianças. Nesse cenário de 2018, o que significa? Que as creches, a construção, ela deverá ocorrer, havendo disponibilidade financeira, em 2018, mas elas começarão a funcionar, ou seja, efetivamente oferecer as vagas em 2019.
Em 2018, a chance de nós oferecermos vagas novas ocorreria com o atendimento do item 6 e 7, que seria ampliação de salas de aula em escolas já existentes. Para isso, nós precisaríamos também de recursos financeiros. Para colocar o desafio, já ir colocando para vocês entenderem, hoje, desse cenário de 2018, não está incluído no PPA, que é o Plano Plurianual. Não está incluído a creche da Fazenda da Barra e não estão incluídas as ampliações em sala de aula. Então, se persistir esse cenário hoje do PPA, a Secretaria Municipal de Educação não terá condições de oferecer nenhuma nova vaga para creches no ano de 2018 e nesse ano de 2017 também não. Próximo. 2019. A previsão é de atender 938 crianças. A primeira seria a construção de uma creche no Jardim Wilson Toni, também em convênio com o governo federal, 250 crianças, região oeste. Uma creche no Jardim Interlagos, 250 crianças, região leste. 16 salas de aula em 4 escolas para atender 292 crianças, região leste. E ampliação de 2 salas de aula para atender 46 crianças, região sul. E ampliação do atendimento no terceiro setor de 100 crianças. A estratégia, nós poderíamos apresentar uma proposta apenas de construção de creches. Isso ficaria mais caro e mais demorado também para o oferecimento dessas vagas. Por isso que nós optamos por buscar, fizemos todo um diagnóstico na rede de quais eram as unidades escolares com possibilidade, com área para poder expandir. Isso também aceleraria a oferta de vaga e também fica mais barato. Próximo. 2020 seria a construção de uma creche no conjunto habitacional Quintino Face 2, em convênio com o governo federal, 250 crianças, região norte. Uma creche na Vila Virgínia, para 250 crianças, região oeste. No Jardim Helena, 250 crianças, região leste. No Jardim Progresso, 250 crianças, região oeste. E o setor, no terceiro setor, para atender 300 crianças, isso significa 1.100 novas vagas. Próximo. Em 2021, construção de creche no Jardim João Rossi, 250 crianças, região sul, e no Parque Ribeirão, para 250 crianças, região oeste. Próximo. Os recursos necessários, aqui para que a gente tenha ideia do quanto custa uma creche para 250 alunos, a construção, 4.200.000, para equipar, 300 mil, para manutenção anual, 6 milhões, então um valor total de 10,5 milhões. Hoje, o custo aluno da nossa rede é de R$ 2.000 por mês, que é o valor de uma creche da Zona Sul. Nós consideramos esse valor elevado, mas como até discutimos anteriormente, hoje aqui mesmo, eu acho que nos próximos 2, 3 anos, nós teremos que recuperar a infraestrutura da rede. Então, nós não teríamos condições de diminuir esse valor custo-aluno. Mas eu digo que, a médio prazo, isso, obviamente, pode ser otimizado. Pode passar? Pode passar. Bom, o resumo da proposta, em termos, então, o quanto custa essa proposta? Então, ela custaria, se fosse desenvolvida hoje, esses valores, olha, 2017 nós precisaríamos de R$ 380 mil, que é para a elaboração daqueles projetos executivos. Em 2018, 16,5 milhões, 2019, quase 52 milhões, em 2020, 79 milhões, em 2021, 96 milhões, e em 2022 também isso permaneceria. Ou seja, o impacto ele é muito significativo a partir de 2020, né? 2019, que nós vamos ver que os valores corrigidos chegam na faixa de 63 milhões. O que significa em termos de percentual aplicado? Todos os senhores sabem
que é obrigatório a aplicação de 25% dos recursos em educação. Esse valor de 25%, ele não é suficiente para manter hoje o status atual da Secretaria Municipal de Educação com as 109 unidades escolares. Atualmente, se olharmos o histórico, aqui não tem o histórico de concessão de gastos para a Secretaria Municipal de Educação sempre variou de 26% a 27%. Então, isso é o básico. Para que possamos implementar, construir essas creches, nós precisamos de recursos adicionais. E essa é a nossa mensagem. A educação não vai conseguir vencer o seu desafio de acesso à creche, à educação infantil, e não vai vencer o seu desafio de qualidade do ensino com 25% dos recursos. Isso está provado com o histórico de aplicação dos recursos. Então, esse é o grande desafio. Mais recursos para a educação. Esses valores, pode passar o próximo, quando atualizado, e pegando a média da inflação pelo índice IPCA, vocês verificam que esses valores eles são muito mais expressivos, né? Você vê que já em 2018 nós precisamos de cerca de 19 milhões, aí 20 milhões, e depois 63, né? E assim por diante. Ou seja, o desafio é grande. Para 2018 eu ainda não considero tanto, mas para os anos posteriores sim. Próximo. Bom, aqui resumidamente o que nós falamos em 2018, valor total previsto, computando aqui a ampliação das salas de aula, e por isso 24 milhões e não os 20 que estão lá. Próximo, é um resumo, né, e por região, em 2019, 10 milhões e 900, em 2020, aí já só é com construção, né, obviamente, esses valores. Pode passar, 2021, porque o PPA vai até 2021. Então, a nossa proposta final é o total de vagas de 2018 a 2021 de 4.600 vagas, o que atende plenamente hoje a demanda reprimida, que hoje nós temos uma demanda reprimida de em torno de 4.000 vagas. Próximo. Aqui é um resumo, né, que demonstra, então, a tabela de ampliação de vagas, ampliação de salas. Em 2017, nós só temos as 511 novas vagas, que eu já mencionei. Em 2018, 1.612, que, somadas a 511, atendem à meta do prefeito de 1.000 vagas por ano. 2019, 938, 2020, 1.100, e 2021, 500, então 4.661 vagas. Aqui embaixo é pré-escola, que nós ampliamos, que vamos ampliar no caso da Fazenda da Barra e no caso do Vida Nova, do implemento Vida Nova, que vai ter, além de creche, também pré-escola. Próximo. Aqui, por região. Então, é isso para mostrar o porquê dessas regiões que nós escolhemos, porque esses locais, exatamente para atender a demanda. Então, a região norte, nós vamos ampliar 1.706. Vocês se lembram, no início do primeiro slide, a demanda está em torno de 1.249. Então, nós vamos superar a meta, a necessidade, para a escola 355. Na região oeste, 1.680, também a demanda de 1.000, em torno de 1.200. E para a escola 147. A região leste, 934, a demanda era de 735, aproximadamente. E a região sul, 341, era apenas de, acho que, 25 vagas. Então, 5.410 na somatória total de creches e pré-escola. Acho que ficou a mesma? Análise. Tá. Aqui essa informação é muito importante. Quando nós fizemos isso, então o doutor Marcelo nos trouxe esse cenário, né, que mostra os números da Fundação SEAD, extremamente importante, de qual é a população de 0 a 3 anos, né, que nós temos hoje no município de Ribeirão Preto, 32.563 crianças,
E nós atendemos, o total de matrículas na creche é de 15.348, aí nos diferentes segmentos. Então, a demanda não atendida, 17.215, portanto, hoje nós atendemos 47,13% desta demanda. E, sendo na rede pública 60,93% e na rede particular 39%. O próximo. Com o nosso plano, com esse plano que nós apresentamos, nós vamos chegar, em 2020, a um atendimento das nossas crianças 62,85%. E em 2021, de 64,46%, que seria um avanço, olha, essencial, importantíssimo para a região de Ribeirão Preto. É importante também mencionar, porque um outro elemento importante é quando o que vai acontecer? Vai nascer mais crianças nos próximos 5 anos, 2020 a 2021, 2025. Quer dizer, na verdade, existe uma certa estabilidade. Não vai haver aumento, mas também a diminuição é muito pequena, de cerca de 340 crianças a menos nesse cenário, que eles colocam em termos de a cada 5 anos. Ou seja, isso demonstra ainda, reforça ainda mais a necessidade de ter esse plano e de colocá-lo efetivamente em ação, porque senão nós vamos dobrar essa quantidade de demanda reprimida. Próximo. Bom, hoje o grande desafio, né? Hoje também nós falamos um pouco anteriormente, as liminares. Nós atendemos 1.037 liminares, estamos com a rede na sua capacidade máxima, mas temos que atender. O doutor Marcelo colocou isso na nossa primeira reunião. Nós temos obrigação de atender as liminares que chegam à secretaria. E por isso que eu quero colocar aqui novamente para a Câmara a importância de colocarmos em ação esse projeto, porque não temos, e os professores que estão aqui presentes sabem disso, não temos condições de colocar mais criança dentro das nossas salas de aula. Então, é fundamental o nosso projeto de expansão. Próximo. Aqui foi a justificativa para a inserção no PPA. O quanto vou mencionar a manutenção da atual folha. A folha de pagamento deste ano, nós pedimos 430 milhões, prevendo a contratação, como vocês podem verificar ali, agentes de apoio escolar, intérpretes de LIBA, professores de AE, coordenadores pedagógicos, supervisores. E vocês vão ver que nós vamos conseguir aqui nessa faixa, lembra quanto? 376 milhões apenas que são destinados nessa linha. E temos aqui a contratação de pessoal, acho que aqui não tem muita importância, o que eu quero mostrar no final. Ou seja, nós temos recursos humanos, nós temos contratação de manutenção predial, serviço de segurança terceirizada, ampliação de vagas no terceiro setor, construção de escolas e ampliação física de escola, quer dizer, tudo detalhado no PPA e que foi encaminhado para a Secretaria da Fazenda. E a nossa solicitação é de 588, quase 589 milhões. E o orçamento proposto hoje, quanto que é, Eufrásio? 509 milhões. 509 milhões, ele volta ao valor do orçamento de 2016, que era 508 e um pouquinho. Então, a proposta hoje do PPA volta aos valores do orçamento do ano de 2016 para a educação. Próximo. Então, aqui para mostrar para vocês o que está no PPA e que já veio para a Câmara, que vai analisar. Os valores do PPA, então, os recursos próprios da ordem de 270 milhões, nós temos mais os recursos vinculados. Quanto que dá? Então, a gestão de RH, 376 milhões, vocês se lembram que nós pedimos 430 milhões. Ou seja, vai faltar recurso para salário. Serviços de suporte, são esses valores, valor de recurso próprio. Então, o que entrou no PPA são esses, o que está em verde, entrou no PPA,
nem sempre com os valores solicitados. E os que estão em vermelho não entraram no PPA. Da nossa proposta, do plano, ficaram excluídos a construção da creche da Fazenda da Barra e também a ampliação das salas de aulas, que são extremamente importantes. E também os valores de recursos de gestão de RH, esses recursos eles não são suficientes para pagar o salário dos nossos professores, com esses valores, o salário de dezembro do ano que vem e o 13º, isso não computando um aumento salarial. Próximo, acho que acabou, né, Afrásio? Acho que é isso. Bom, então era essa a apresentação e eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, professora Sueli. Bom, hoje nós temos uma audiência pública, né? Então, a audiência pública é para que as pessoas possam falar e ser ouvidas. Nós gostaria agora de passar a palavra para que quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, para que possa procurar aqui a Leandra. Uma questão importante, enquanto a Leandra vem até aqui, né? Nós tivemos uma reunião anterior, nós estamos aqui desde as 4h30, discutindo esse plano de expansão de vaga em creche, né? Em educação infantil. E a importância da participação de todos para a manutenção e para a execução desse plano, né? Então, são números que resultam numa verdadeira transformação na realidade de vida de muitas crianças, de muitas famílias. Mas a gente precisa, efetivamente, da participação de todos para que esse plano venha a se tornar, de fato, uma realidade concreta aqui em Ribeirão Preto. Então, quem quiser fazer a inscrição, e também a Leandra, ela está entregando um material, um instrumental, onde você pode apresentar também a sua proposta. Semana que vem nós vamos ter uma audiência pública aqui do PPA. A professora Sueli falou muito sobre o PPA, né? Porque as coisas só podem acontecer na administração pública se há uma previsão legal, né? Se existe essa previsão de construção, de ampliação, do plano plurianual, e aí o prefeito está autorizado a fazer. Se isso não consta no plano plurianual, depois ele não pode constar também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e depois também não pode ter previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual. Então, para ele existir na administração pública, ele tem que estar previsto no PPA. Infelizmente, pelo que foi colocado na última audiência que aconteceu no Palace, vários itens da proposta foram retirados, e nós precisamos, então, de fazer gestões junto ao poder público para garantir a reinserção, né, dessas demandas que foram apresentadas, dessas propostas, e também, além de fazer essa gestão através da participação popular, nas audiências públicas e as emendas que os vereadores vão fazer aqui na Câmara, mas também colocar outras questões que vocês vieram aqui porque estão interessados e têm propostas e têm questões a serem colocadas. Então, a gente gostaria que vocês pudessem também fazer o uso da palavra pelo microfone, mas também poder registrar seus questionamentos, suas sugestões, seus pedidos no instrumental também que está com a doutora Leandra. Obrigada. Vereadora Gláucia, posso só fazer menção aqui, agradecer a presença da ex-secretária de Educação, a Elza Rossi, que está aqui. Gostaria de fazer menção. Obrigado, Elza. Obrigada. Bem lembrada, a professora Elza, das nossas reuniões lá no Ministério Público, contribuindo com essa proposta, né, professora? Obrigada. Boa noite, eu me chamo Juraci, sou conselheira tutelar do Conselho Tutelar 1. Quando a professora falou de ampliação, eu queria saber, na região leste, qual as creches que vai ser ampliada e se tem um tempo para construir a creche na Fazenda da Barra.
Olha, nós temos várias construções, região oeste, você perguntou? Leste. Leste, nós vamos atender a demanda, nós vamos atender cerca de 1.000 vagas e hoje a demanda é em torno de 700. Tá? Então, nós apresentamos aqui quais são... Frase, você pode voltar na região leste, que podemos te mostrar ali a região leste. E a outra pergunta? A Fazenda da Barra, nós colocamos no PPA, mas foi excluído pela Secretaria de Planejamento e da Fazenda. Isso. Que é lamentável, né? Então, foi excluída. Então, esse foi um dos pontos que eu destaquei da exclusão da Fazenda da Barra, que hoje os alunos são atendidos, são transportados com tanta dificuldade. Então, a nossa proposta é de inclusão, né? Foi o que a vereadora Glaucia, inclusive, chamou atenção agora, Isso, né? Nós tivemos itens aí excluídos, né, vereadora? Isso. Pode falar. É isso mesmo. E, na verdade, a escola da Fazenda da Barra ela vai ser construída numa tecnologia bem diferenciada e nós acreditamos, Juraci, que em março o engenheiro ele vem para fazer, já está na programação. Ele vem para fazer em parceria com a iniciativa privada. Então, a nossa projeção aí é que, em março, a gente já esteja em construção a escola da Fazenda da Barra. Deixa eu completar, Juraci. Juraci, nós vamos fazer, a creche da Fazenda da Barra, região leste, sub-região L9, 250 crianças. Depois nós temos a sub-região L10, que é a creche Jardim Interlagos, 250 crianças. Depois nós temos a ampliação de 16 salas de aula na região leste, com 292 crianças. Depois nós temos a sub-região L11, que é a creche Jardim Helena, com 250 crianças. E são essas. Isso atende mais de 1.000 no total da região leste. Eu sou do Conselho Tutelar 1 e a região do Campos Elíseos é muito difícil a gente conseguir creche para essas crianças, né? Então, assim, não tem uma previsão quando se pode ou não vai construir creche nessa região ali do Campos Elíseos? Ela deverá ser atendida por regiões próximas, porque toda a escolha desses locais, dessas regiões, ela é em função de atender a demanda. Tá? Então, se lá tem alguma dificuldade, acho que nós estamos atendendo algum local próximo, tá? Porque ele foi mapeado, fez o georreferenciamento de quais são as regiões mais próximas e se atende a demanda daquela região e o entorno. Então, tem a região que atende, às vezes, quando nós pedimos lá no Conselho, vai para o Ipiranga, sabe? Ou para a creche Santo Antônio, como que é uma escola filantrópica, fica difícil a gente conseguir. Então, assim, a região leste até que está tranquilo, assim, mas a região ali do Campos Elíseos é difícil a gente conseguir creche. Então, por isso, a minha pergunta, a dificuldade que nós temos lá. A dificuldade é enorme. Hoje nós temos 4.000 crianças buscando uma vaga. Então, realmente, o desafio é enorme. Temos que operacionalizar o plano. Tem que entrar com liminar para poder conseguir. Não, nós temos que construir creches. Verdade. E ampliar. É verdade. Para que a gente não tenha as liminares e a gente consiga atender a população. Mas hoje a gente está conseguindo com liminares, né? Mas creio que vai mudar. Obrigada. Obrigada, Juraci. Boa noite a todos, vereador Maraca, Paulinho, Glaucio Berenice, Sueli, nosso promotor e o nosso vereador daqui da Câmara Municipal. Eu fico muito feliz de ter essa audiência hoje aqui, porque há pouco tempo atrás, no começo dos anos aí, a gente conversou com a professora Sueli e a nossa creche do Vila Albertina, Jardim Paraíso, ela tinha até saiu do papel, tiraram do papel lá atrás, tiraram a nossa creche, que estava dentro do contexto. A população discutiu aquela creche
discutimos com as associações de bairro, discutimos com toda a população ali. Quando nós conversamos com a Sueli, ela mesma disse, a creche ficou fora. E nós não aceitamos que essa creche ficasse de fora, que é 250 crianças. Nós estamos lá, mais ou menos em torno de 350 ou 400 crianças fora da creche. Então, nós sentamos com elas, convidamos ela para ir na associação de bairro, o promotor. Nós tivemos 2 reuniões lá do bairro, muito boa, e conseguimos que colocasse de volta a creche do Jardim Paraíso Vila Betina. Então, eu fico feliz dela já estar colocada dentro da PPA, e vamos discutir agora. Eu coloquei hoje, e venho colocando, que tem que ser os vereadores agora, porque os vereadores foram eleitos para isso. E deveria estar aqui os vereadores que nós elegemos para estar discutindo isso aqui, porque a criança agora é prioridade. O prefeito deu prioridade para 1.000 crianças ano. Então, essa é a nossa luta incansável junto ao executivo, à promotoria, aos vereadores, todos. Então, a gente vai estar fazendo o papel de lutar com os vereadores para que esse valor, até o do Fazenda da Barra, volte também para o PPA. Eu acho que nós temos aí uma discussão árdua aí já para o PPA aí a próxima semana, e nós temos que trazer a população, o povo, viu? Temos que trazer o povo para colocar de volta a Fazenda da Barra, de colocar as ampliações dentro do contexto. Então, por isso, eu parabenizo vocês, e pode contar com a gente, com a população aqui, para discutir com os vereadores. Muito obrigado. Boa noite a todos da mesa, professora Sueli, doutor Marcelo, Glaucio e demais presentes aqui, professores que estão aqui trazendo aí o seu apoio para que a gente possa discutir a questão das vagas em creche, que são fundamentais no nosso município, e é uma briga de longa data. Então, o que eu gostaria de estar afirmando é que é um trabalho que a gente sabe a dificuldade que ele se apresenta, até porque Ribeirão tem um esquema de rodízio. Você constrói para esse lado, de repente a população muda para o outro, e a escola aqui fica, muitas vezes, com algumas vagas ociosas, e outras regiões com crianças fora da creche, fora da escola infantil. E frisar mais uma vez a questão da Escola da Barra. A Escola da Barra é um sonho nesta cidade. Essas crianças têm sofrido muito, por mais que você tente melhorar o transporte, fazer o que for possível, eles são os primeiros que saem das suas residências e os últimos que são entregues. Então, é para essas crianças um sacrifício muito grande. E o prefeito precisa ter a sensibilidade de trazer de volta essa Escola da Barra para o PPA, para que a gente possa fazer um trabalho com essas crianças. Eu já passei pela escola e pela prefeitura, fiz o que foi possível, mas gostaria de estar colaborando com vocês no sentido de poder ajudar naquilo que for necessário, que eu acho que a educação é fundamental e a gente precisa muito disso. Essa escola, a ser construída com verba da iniciativa privada, é lógico que vai ter que ser pensado na manutenção da escola. E nós sabemos que a manutenção, o custo é muito maior do que a construção da obra. Mas, com tudo que ela possa ter de custo, eu acho que o benefício que ela traz para essas crianças que estão com tantos problemas e que a gente sente a dificuldade do transporte, ela tem que ter o apoio dos nossos vereadores para que ela realmente seja incluída nessa programação. A região leste, a professora Sueli falou com muita clareza sobre o aumento do número de vagas. E eu fico aqui pensando comigo que tenho certeza que ainda vai ser pouco, porque aquela região cresceu tanto. Há poucos dias eu andei dando um giro ali no pedaço lá. O crescimento é muito grande, é tudo predinho, é casal novo que está indo para lá, e muita criança que vai surgindo com essa questão. Então, com o tempo, é lógico, outros programas deverão vir,
e deverão somar, mas eu quero cumprimentá-los pelo trabalho que está sendo feito, pela programação que está sendo feita, que a gente sabe da dificuldade que é, e que eu acho que vocês têm feito assim, com bastante critério, com muita categoria, levando em consideração as regiões e aquilo que cada região tem solicitado. E quando a gente ouve a população, você tem realmente condição de fazer um negócio que atenda a população daquela região. Isso, para mim, é de suma importância, poder ouvir a população e poder... Não dá para atender a todos, com certeza não dá, mas vai atender assim, um número muito grande de crianças. Nós estamos vendo aí o grupo que o doutor Marcelo tem presidido, estão fazendo um esforço muito grande, a doutora Sueli tem acompanhado, está junto, dando respostas para aquilo que é necessário. Os professores estão, às vezes, inquietos, porque acabam tendo um número excessivo de crianças, até difícil para eles contornarem. Não é simples, eu até brinco muito que hoje eu estou aposentado, mas continuo cuidando dos netos em casa. E lá em casa, de vez em quando, ficam 3, eu enlouqueço com 3. Eu imagino o professor em sala de aula com 8, depois 12, e vai ampliando a quantidade de acordo com a idade, né? Então, eu quero fazer um comentário assim, de dizer que os professores têm feito muito para que possam dar um retorno para aquilo que a Secretaria busca. E eu vejo o trabalho da Secretaria, do Ministério Público, bastante coerente, muito proveitoso e de muita valia para a nossa população nesse momento, nessa cidade. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sebastião, sou presidente do Conselho do Fundeb, Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos Recursos do Fundeb. Esses recursos eles são parte importante do orçamento da educação e, por isso mesmo, né, a gente tenta contribuir de alguma forma com esses debates e com essa problemática aí da educação infantil, principalmente porque quase todo o recurso é utilizado nas escolas de educação infantil. Bom, na audiência pública lá que aconteceu no Palace, eu fiz a sugestão para utilização de 20% dos recursos do Fundeb para construção de creches, desenvolvimento da educação e manutenção das escolas. Venho aqui reiterar esse pedido, né, falando aí para os vereadores que a tentativa é de sensibilizar os vereadores para incluir uma emenda que atenda a esse pedido. Por quê? 20% dos recursos do Fundeb gira em torno de 40 milhões de reais por ano. Se esses recursos forem utilizados para a construção de unidades escolares, a gente pode pegar a projeção feita aí pela Secretaria Municipal, a gente observa que é possível fazer a construção e manutenção por ano de pelo menos umas 2 unidades, né, de educação infantil, pelo menos. E aí, claro que a gente no Conselho, a gente está iniciando os trabalhos de estudos nesse sentido para poder contribuir. Claro que a gente não tem a possibilidade de trazer contra-argumentos da maneira como a equipe da Secretaria tem, a equipe da Câmara tem, a equipe do Ministério Público tem, mas a gente está à disposição dos vereadores aqui para poder, juntos, discutir a viabilidade de se direcionar esses 20% do recurso do Fundeb especificamente para isso, para a construção dessas unidades escolares que a demanda exige. A gente sabe que, né, por conta simples e pelas explicações que já foram dadas de forma exaustiva até, que a gente vai tirar dos recursos próprios da educação, né, e para poder cobrir esses 20% que vai ser tirado do Fundeb. Agora, por que tirar do Fundeb? Os recursos do Fundeb, a lei do Fundeb, que é uma lei federal, né, e essa comissão, inclusive, está fazendo um trabalho de estudo desses conselhos. A gente já fez uma audiência pública aqui para discutir a legislação desses conselhos, não só do Conselho
do Fundeb, mais do Conselho Municipal de Educação e do Conselho de Alimentação Escolar. Para quê? No sentido de conhecer essa legislação para poder fazer valer essa legislação, né? A proposta da comissão é de inovar e de melhorar a legislação dos conselhos, mas a nossa demanda é que a legislação do Conselho do Fundeb seja cumprida. E, nesse sentido de cumprimento da legislação do Fundeb, a gente pede que 20% dos recursos do Fundeb sejam direcionados para a construção e manutenção das escolas públicas municipais. É um pedido, é uma proposta que a gente entende viável, mas que a gente precisa aprofundar os debates junto à Secretaria, junto ao Legislativo, né, junto ao Ministério Público. Por isso mesmo, o Fundeb, no começo do ano, né, protocolou vários ofícios à Secretaria Municipal de Educação, tentando participar de vários espaços de debates, né, enquanto Conselho de Educação, né, conselho que faz o controle social dessa verba tão importante. E aí a gente não teve esses ofícios atendidos, né, de participação, por exemplo, na comissão de diretores, de processo de escolha de diretores. Tivemos negado a participação do Fundeb. O Fundeb tem prerrogativa de acompanhar o plano de carreiras do município, de verificar se isso está acontecendo de acordo com o que a lei pede, porque o gasto é para folha de pagamento. Tivemos o pedido negado também para a participação na comissão de TDC, de discussão do trabalho docente coletivo do município. A gente tem prerrogativa de acompanhar plano de carreira, TDC é plano de carreira. Então, aproveito esse espaço para publicizar aqui aos vereadores e a toda a comunidade que a gente, enquanto conselho, a gente precisa dessa participação nesses espaços. É um conselho muito, muito importante. E é um conselho que tende a se fortalecer, sobretudo se, lá no Congresso, caminhar favoravelmente a proposta que está em andamento lá de tornar esse fundo um fundo permanente, porque é um fundo que tem vencimento agora em 2020. Se esse fundo se torna permanente, mais importante ainda se torna o controle social. Então, a luta principal desse conselho é de participação. Uma outra participação que aí tem tudo a ver com a comissão e a audiência de hoje. A gente tem prerrogativa legal de acompanhar a elaboração da peça orçamentária. Então, a gente, enquanto conselho, desde o início do ano, protocolando ofícios aí junto à Secretaria de Planejamento, a COGEPLAN, Secretaria de Educação, para participar do orçamento, também com representante do Conselho, com representação do Conselho, ofícios negados. Então, gostaria que a Câmara Municipal, através aqui da Comissão de Educação, se sensibilizasse com essa demanda do Conselho do Fundeb, que é uma demanda de fortalecimento do Conselho, que é uma demanda de fortalecimento do controle social, né, tão importante que a gente tem tentado desenvolver. Nesse sentido, eu gostaria de encaminhar essa proposta para alteração aí para incluir no PPA e depois nas outras peças aí, LOAS e LDO, a destinação de 20% dos recursos do Fundeb, especificamente para a construção de unidades escolares e manutenção das unidades escolares existentes. É isso, muito obrigado, boa noite. Meu nome é Paulo Sérgio Prudêncio, eu sou atualmente conselheiro da Educação no município de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. Cheguei, me perdoe se vou ser redundante, mas eu gostaria de ressaltar a importância da ampliação da educação infantil, desse plano que está sendo apresentado, discutido, né? Que já há quase 2 anos, 1 ano e meio, que o Ministério Público tem tratado desse assunto com a participação do Legislativo, da Secretaria da Educação, do Conselho da Educação e outros segmentos que se fazem presente. E o que eu vejo que é importante e imprescindível, primeiramente, o direito da criança à educação. Nós não podemos continuar levando essa herança de uma demanda manifesta que ela não é atendida
E agora nós temos a possibilidade, depois de um planejamento, todo um processo de discussão, de efetivarmos isso para que essa realidade, para que esse projeto, esse plano, se torne uma realidade. Então, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como cidadão de privar as crianças ao direito à educação. Não quero prolongar, talvez eu não esteja preparado para ressaltar a importância da educação infantil na sua primeira infância, mas eu quero dizer que nós temos que ter um olhar, principalmente os senhores aqui do Legislativo, um olhar para a sociedade. Penso que um bom governo é aquele governo que governa com o povo e para o povo. Então, nós vemos uma necessidade. A educação de Ribeirão Preto, ela traz uma herança que dispensa apresentação. As nossas escolas, aqueles que quiserem visitar, eu acredito que a secretária vai acolher bem essa oportunidade para ver o estado que elas se encontram. A ansiedade com que as crianças vivem numa falta de espaço para poder viver a sua infância. Nós temos também uma discussão em andamento, que é a questão da educação integral, que é um outro direito, que está no Plano Nacional da Educação. Amanhã o Senado vai fazer uma audiência pública ao vivo, vai ser transmitida, que vai tratar sobre avaliação do 3º ano do Plano Nacional da Educação. E nós ainda não temos uma educação em tempo integral em Ribeirão Preto. O Estado tem 2 unidades para atender, o que é suficiente. Voltando na situação da educação, ela ficou parada muito tempo. Se nós analisarmos os índices de avaliação, nós vamos ver que a nossa educação ela ficou estagnada. Então, nós precisamos mudar essa realidade. E hoje, um caminho que se desponta para isso é o investimento na educação. Foi feito um planejamento, foi discutido, há uma ansiedade de professores que querem vir para a rede municipal, tem uma expectativa para a ampliação dessa rede, desse atendimento, para poder exercer sua profissão. Não sou professor, mas eu sei que tem essa ansiedade. Tem um grupo de professores aqui ansiosos saber, que até gostaria de perguntar para a secretária como que ficaria a contratação desses professores com a aprovação desse plano, a inclusão dele no orçamento para o próximo ano. Então, nós temos que pensar em qualidade, em efetividade, em atendimento, em qualidade. Então, é o momento. A educação, ela passa um momento especial, que ela precisa de um olhar diferente, de um olhar de responsabilidade, compromisso, de futuro, de olharmos lá para frente. Lembrando que, se o Executivo pensa em buscar mais recurso, como já recebeu recurso no passado, ele vai precisar entrar com contrapartida, para não perder e para obter mais recurso, para fazer essa ampliação. Então, investir em educação reflete no social, reflete na vida da sociedade, no entendimento, na qualidade. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para esse atendimento. Considero e peço que vocês olhem com carinho essa situação. Boa noite, obrigado. Olha, sobre as contratações, bom, o nosso desafio hoje é, primeiro, aprovar as construções das creches, segundo, a ampliação das salas de aula, incluir a Fazenda da Barra, e aí sim, uma vez aprovados, né, esses itens todos, aí sim trabalharmos, aí um desafio, outro desafio, porque a sugestão seria trabalharmos agora este ano com o ano de 2018,
E depois, em 2018, trabalhar 2019, que seriam as contratações. Mas, efetivamente, trabalhar... que essas contratações elas terão que ser processadas no final do segundo semestre de 2018 para início, no início do ano de 2019. Doutor Marcelo, gostaria de fazer uma contribuição? Retomar o tema da instituição de educação infantil a ser edificada no assentamento da antiga Fazenda da Barra. Lá. A população daquele assentamento é muito grande, justifica a edificação de uma escola lá. O assentamento é numa área muito grande também. Portanto, hoje existe um custo alto de transporte dessas crianças e um transporte problemático, porque sempre chega na promotoria reclamação da forma como esse transporte é realizado, né? Um transporte inadequado, um transporte que impõe às crianças do ensino fundamental, vejam bem, né? Um sacrifício, e as suas famílias, um sacrifício muito grande. As crianças que precisam de educação infantil, elas não são transportadas. Portanto, há uma negativa de vagas, de acesso à educação infantil àquelas crianças. Portanto, é urgente a edificação da escola no assentamento. Poderia parecer contraditório, né, que existe uma demanda para incluir recursos, né, no PPA para a edificação de uma escola na Fazenda da Barra, sendo que há possibilidade da edificação com o apoio da iniciativa privada. Então, parece uma contradição. Talvez isso tenha levado, inclusive, à exclusão dos recursos para essa escola no PPA. Mas essa é uma possibilidade e remota, quer dizer, não existe, nós não temos ainda esse recurso disponível, não é? Se vier, tanto melhor. Aí os recursos destinados aqui à edificação da escola da Fazenda da Barra, esses recursos serão destinados a uma outra escola, não necessariamente de lá. Por enquanto, existe a intenção de se buscar, na iniciativa privada, recursos para a edificação da escola. Veja, não é alguém que está se dispondo já a fazer a doação. Quer dizer, existe a intenção de alguns em buscar esse recurso. Ótimo, se vier, excelente, não é? Mas não existe a segurança, não existe a certeza de que esses recursos virão. Então, mais uma razão para que essa escola não seja excluída do PPA. Boa noite a todos e todas. Eu vou fazer uma fala pelo fim do seu discurso. Eu esqueci de um tema importante. Uma outra situação também muito recorrente e que chega à promotoria sempre, que é a discriminação que as crianças do assentamento sofrem nas escolas urbanas. Não é? Então, mais uma razão, não é, para a construção da escola. Uma outra razão, existe uma pedagogia própria para as crianças do campo, existe uma regulamentação própria do Conselho Nacional de Educação para escolas de campo, para atender a clientela que reside no campo. Então, mais uma razão para a edificação da escola. Quer dizer, existem muitas razões, não são poucas razões, portanto, consideramos necessária a reinclusão dessa escola na lei. Dia desses, assistindo a um programa na TV, eu ouvi uma fala do Dr. Marcelo que diz o seguinte: o professor Laires perguntava para ele, né, se ele é otimista perante ao quadro atual da conjuntura política e econômica do Brasil, e que Ribeirão Preto não escapa. E ele usou Gramsci dizendo que devemos ser pessimistas na razão, na inteligência, porém, otimista no trabalho, na obra, e uma coisa bastante freiriana que nós, educadores e educadoras, conhecemos bastante. A proposta trazida pelo Plano Plurianual, desde a última audiência onde nos foi apresentado isso, e hoje, na reunião que antecedeu a essa audiência,
é assim, deprimente, para não dizer uma coisa assim de muito pessimismo. Por quê? Porque a gente viu que, com o quadro atual, não há possibilidade de a educação funcionar, nem o esporte, nem a cultura. Tanto é que a secretária da Cultura também saiu, assim, batendo o sapato no chão, assim, de tão estagnada que ela ficou ao ver o que é apresentado por orçamento anual nos próximos 4 anos para secretarias de fundamental importância também para a educação. Uma vez que a gente pensa em educação integral, em rede, e que a gente também não consegue sair do plano das utopias para a realidade. Nós estamos, sim, no processo de precarização, de sucateamento da educação há tempos. Quem é professor aqui? Levanta a mão da educação infantil. Do fundamental tem muito? Então, não estou dizendo nada de novo para vocês, né? E aí, assim, seria quase inoportuno eu trazer aqui os pontos negativos, os pontos a ser vencidos dentro da educação que nós enfrentamos dia a dia, na educação básica, no ensino fundamental. Porém, o desafio é muito grande. E eu penso que não estamos acostumados a lidar com números. Professores não lidam com números, lidam com gente, lida com utopias, lida com sonho, lida com uma educação integral que ultrapassa o limite dos números, mas que também não vive sem ele. Então, aí eu trago o seguinte desafio, e aí cabe para a nossa categoria do magistério e de toda a população. Todo mundo fala em alto e bom som que a educação é a base de tudo, que ela é prioritária, que sem educação não existe nada e nem o ser humano a contento em sua formação integral. É fato. Mas quando a gente chama para discussão, e sobretudo quando a gente quer discutir uma questão orçamentária, nós não temos a mesma participação e nem as mesmas opiniões. Quer dizer, há uma omissão, há um silêncio muito profundo. E aí o desafio e o apelo que eu faço agora é a nós, professoras, professores, e a quem está vendo esse programa hoje, que tem seu filho na escola pública, seja municipal, seja estadual, é fundamental que haja essa participação, que haja reivindicação, porque tudo isso que foi apresentado está no plano de governo do prefeito Nogueira. Se vai ser cumprido ou não, e eu penso que haverá grandes forças aqui dentro para que seja, justamente porque está no plano, é fundamental e essencial a participação popular na elaboração desse orçamento, no acompanhamento, nas propostas, enfim. Mas isso eu entendo que não é uma tarefa fácil e que também nunca foi se ensinado a participar. Isso é um processo coletivo histórico que nós estamos longe de alcançar, haja vista o que aconteceu no Brasil, né, com a democracia. Então, eu venho trazer esse desafio a nós e conclamar aos meus amigos professores que estão lá no chão da fábrica, trabalhando todos os dias, enfrentando esses desafios, para que a gente realmente una as forças e que as famílias se juntem a nós. Porque hoje eu perguntei para o doutor Marcelo, com tudo isso, há possibilidades de se alcançar essas verbas, tudo que a secretária apresentou é para 2019, com construção e ampliação, e que não serão feitas se essa casa não aprovar, e haja pressão popular para isso, né? Mas não desistamos, né? Somos esperançosos, somos utópicos, sim, sem ficar com o bumbum na cadeira. Então, é isso que eu queria dizer, mas o desafio é bastante difícil. E essa casa será muito cobrada, viu, Gláucia? Confiamos na sua presença feminina, na sua luta histórica e política, e tem muita gente aqui que vai sofrer grandes pressões, e assim eu espero que aconteça. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela participação, e vamos ampliar esse grupo, para ver se fica melhor ainda, né? Dentro do que a Judete falou, eu gostaria de voltar num quadro que eu acho que resume o nosso grande desafio, né? Antes da gente ver o número de 2017, o percentual, né, constitucional para envolvimento de recursos na educação no município é 25%.
Ribeirão Preto, em 2010, foi 25,58, depois 26, 27, 28, 28, 25, esse ano, o ano de 2016, 26,45, o ano de 2017, 26,45. Aí é o tamanho do nosso desafio, né? Convencer o gestor para que essa realidade da educação, de atender a educação infantil, vá aumentando a cada ano o percentual de gasto no orçamento na educação, né? Que aí nós vamos passar para 27,55, 2019 quase 30, 28,89, 29,89, 2020 31,73, 2021 32,89 e 2012 33,09% do orçamento. Isso é utópico? É utópico. Todo mundo sabe que todo ano em que a prefeitura, qualquer prefeitura, aí qualquer ente da federação, o Estado, o município, a União, vai discutir o orçamento, é uma briga porque cada pasta ela quer, né, os seus recursos. E nós temos demandas, né, que para nós são preciosas, né, são muito valiosas, e o outro também tem, e o outro secretário também tem. Mas passando, né, por uma perspectiva de que o direito da criança, e a gente volta lá para o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala que criança e adolescente tem prioridade absoluta na destinação dos recursos orçamentários. Então, nós temos uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente que, de fato, todos os recursos do orçamento, dentro do que deve se priorizar, a criança deve ser priorizado. Né? Então, a gente tem um princípio constitucional, depois, porque também na Constituição também fala isso, depois nós vamos para o ECA, também fala isso. Agora está na hora da gente fazer valer essa questão de aumentar o investimento, conscientizar, sensibilizar o gestor. É um investimento alto, mas, se a gente quer, né, dentro de todo um discurso, uma narrativa de transformação, né, da nossa nação, do nosso Estado, do nosso município, que passa pela educação, então, a retórica é necessário que a retórica se transforme, de fato, em algo concreto, que é dinheiro, que é cash mesmo, que é investimento. Né? Então, a gente falava antes, na nossa reunião, esse pacto que o município de Ribeirão Preto tem que fazer, né? A Câmara, né, a Comissão de Educação, o Ministério Público, a Secretaria da Educação, já está pactuada nesse desafio. Agora, o desafio é estender para outros para que façam esse mesmo pacto, né? Da educação que a gente merece, que Ribeirão Preto merece e precisa. Então, aí passam os pais, professores, né? É utópico? Não, é uma realidade. Até quando a gente vai arrastar essa demanda? Eu falava antes da nossa reunião, eu era conselheira em 93, o doutor Marcelo era promotor da infância, então, desde 93, eu venho acompanhando isso. Na representação do Ministério Público, a Judete veio depois de mim, também fez várias representações no Ministério Público para gerar uma liminar, mas sempre arrastando uma demanda reprimida, histórica e crônica. E, pela primeira vez, eu vejo, ao longo desses muitos anos aí na militância, eu vejo um plano concreto, com dados de realidade, com dados regionais, e muito bem fundamentado, né? Mas passa por toda uma situação também que foge um pouco de nós, que é a questão discricionária do prefeito de viabilizar isso ou não. Mas acredito que, se nós estendermos mais, né, outros parceiros para esse pacto, a gente vai conseguir alcançar esse patamar que a gente espera. Né? Então, só deixar claro o tamanho do desafio, né? Dá para vocês verem o tamanho do desafio que a gente tem para atender essa nossa demanda. Obrigada. Não, nós não temos mais nenhum inscrito. Eu vou passar para a professora Sueli, depois para que os vereadores possam fazer as considerações finais do doutor Marcelo também. Eu só queria
assim, salientar para a Câmara que talvez ter uma estratégia de trabalhar, não só trabalhar um percentual a mais para a educação, mas o percentual, muitas vezes, ele pode ter um valor absoluto diferente. Então, é muito importante olhar os números anteriores, né? Os números orçamentários. Então, por exemplo, ali em 2016, foram gastos aplicados mesmo, efetivamente, em torno de 473 milhões. Isso representava 26,45. 472 milhões, hoje não é possível fazer a manutenção. Para a manutenção, nós precisamos, no mínimo, 509 milhões. No mínimo, no mínimo do mínimo. Você viu que nós falamos lá, para fazer as expansões, 589 milhões. Então, a minha sugestão para a Câmara, a hora que ela for trabalhar os dados, não trabalhar apenas em percentual, porque o percentual é sempre de um orçamento referencial. Isso pode ser um valor pequeno. Então, tem que falar no percentual garantido um mínimo de, por exemplo, 500 e algumas coisas, milhões para manutenção. Senão, você não fica... Você aumenta o percentual, mas não ganha em valor absoluto. Então, acho que é importante trabalhar bastante esses números aí, e eu acho que esse é o caminho. Bom, eu queria agradecer muito o fato de estar aqui, agradecer as sugestões, todas são muito bem-vindas, e sempre dizer que a Secretaria Municipal de Educação, ela está num processo, nosso pensamento, meu, da minha equipe, que está aí presente, é sempre receber sugestões, sempre pensando na construção de uma educação melhor. Nós estamos aí abertos a todas as sugestões, a aprimorar todas as reflexões, e agradeço muito à Câmara, ao doutor Marcelo, todos os que têm sido ótimos parceiros, a Gláucia Berenice, trabalhando inclusive em outros projetos. Então, essa parceria é que nos estimula. Como disse a professora, o que a gente não pode fazer é desistir. Nós temos que mostrar naquilo que nós acreditamos, e nós temos que acreditar na educação e sair da retórica, do discurso, tudo pela educação, e quando é na prática, os recursos não vêm, e é isso que nós temos que buscar. Obrigada. Também agradeço a oportunidade de participar desta audiência pública. Espero retornar nas próximas, né? Parabenizar a Comissão de Educação, os vereadores que integram essa comissão, a sua presidente, Gláucia Berenice, né? E lembrar, né, que todos aqueles que estudam o desenvolvimento são unânimes em apontar que, inexistindo investimento em educação, em saúde e moradia, nenhum país do planeta vai se desenvolver. Portanto, essa é uma questão, né, prioritária, e que nós, enquanto agentes políticos, seja aqui no Executivo, no Legislativo, no sistema de justiça, nós temos esse compromisso com a sociedade brasileira. E a educação, certamente, é a prioridade de Ribeirão. Dá até uma rima, né? Pobre, mas uma rima. Então, aguardo que no PPA, né, a proposta da Secretaria seja contemplada aqui na Câmara, né, para que possamos ter uma solução aí no curto e médio prazo para esse problema gravíssimo, como já relatado aqui, da falta de vagas em educação infantil no município de Ribeirão. Nessas considerações finais, eu queria dizer o seguinte: se nós estamos pensando em um município de Ribeirão Preto, nós temos também que ampliar um pouco mais, pensar no nosso país, no Brasil. Se nós queremos um Brasil melhor, nós precisamos fortalecer todas as nossas instituições. É por aí que nós vamos crescer e desenvolver. Penso também que, dentro das instituições, falar em prioridade, o doutor falou muito bem, né? Saúde, educação, moradia. Doutor, eu não tinha pensado na moradia. Eu vivo pensando sempre na educação e saúde. Obrigado, né, por essa visão nova. Mas a instituição, educação, nós temos que pensar em trazer para o ambiente escolar. Hoje, aqui, o assunto forte é construções, ampliações, que é o foco nosso, né? É a nossa grande dificuldade. Mas, principalmente hoje, com um grupo grande de professores, né?
Nós temos que começar a pensar em trazer para o ambiente escolar as famílias, discutir o que os pais estão achando da educação, eles concordam com os métodos, o que tem acontecido. Então, depois de passar essa fase agora que nós estamos focados em construção, em ampliações, que é a necessidade, eu deixo aqui também o meu pensamento. Melhorar o Brasil de que forma? Começa pelas instituições e, de uma maneira particular, a educação. É dessa forma que nós vamos ter um Brasil melhor, um Brasil educado, um Brasil que, médio e longo prazo, Europa, Ásia, todos poderão olhar para o Brasil e ter referência da nossa nação. E hoje, aqui em Ribeirão Preto, eu peço que vocês acreditem, né, nessa gestão nova. Nós estamos em 20 vereadores novos. Temos a nossa presidente Gláucia, que já tem uma experiência um pouco mais ampla sobre esse assunto, e eu penso que agora nós vamos discutir, né, Gláucia? Nós vamos sentar, vamos pensar assim, em essas prioridades que vocês falaram, principalmente da Fazenda da Barra, né? Gostaria muito, eu não conheço pessoalmente, gostaria de conhecê-lo, faço meu testemunho, a minha educação infantil foi também no ambiente rural, e tenho um grande orgulho das professoras que lá estiveram e que estão, né, até hoje. A escola está maravilhosa, há poucos dias recebi fotos, foi reformada, e então é isso. Não é porque o ambiente é rural ou não, ele tem condições de preparar as crianças para o futuro também, e é necessário. Então, nós vamos trabalhar assim, para que essas prioridades que vocês colocaram aqui sejam atendidas. Pelo menos vamos estar junto com vocês, lutando. É isso, né? Então, vamos juntar forças e vamos lá. Mas eu continuo dizendo, educação. Nós hoje discutimos infantil, né? Mas fica aí, vamos fortalecer, vamos buscar, pensando no Brasil todo. E hoje, como Ribeirão Pretano, é claro, né? Vamos discutir a nossa região. Meu muito obrigado a todos vocês também, da minha parte, e continuo dizendo sempre, o Gabinete 14 é apenas um escritório onde o João Batista hoje tem o seu nome com responsabilidade, mas não é meu, tá? É de vocês. Então, a hora que vocês quiserem vir no Gabinete 14, eu tenho a honra de ter a Anitta como assessora, que é da área pedagógica. Então, ela também tem um campo amplo aí, conhecimentos, e justamente quando eu a convidei, pensando nisso, pelo amor e a dedicação à educação. Muito obrigado a todos. Vereador Maraca. Bom, mais uma vez, eu acho que foi cumprida a missão da comissão, uma boa audiência pública, ouvimos os interessados, tivemos o Dr. Marcelo com toda a paciência, nos ajudando como sempre, a professora Sueli conseguiu, ela tinha já feito essa apresentação para a gente, mas ela consegue, de forma sucinta, demonstrar em números qual a condição para o futuro de Ribeirão Preto. Eu gostaria de lembrar que nós precisamos também sempre de pensar que a demanda ela começa a estagnar agora, né? Se os números começarem a se mostrar assim. Então, eu acho que planejar os próximos anos é importante, mas mais que isso, pensar que para um futuro próximo nós podemos investir para ter uma educação cada vez melhor, porque aí você começa a poder, contando com os equipamentos que você já tem, investir em quem precisa, investir no professor, investir nos equipamentos já construídos, nas pessoas, e dar um retorno para a sociedade em cima disso. Gostaria só de ressaltar que tem alguns números que me impressionaram, né, e que a gente precisa sempre de levar em consideração a questão dos números também, se bem que aqui o que interessa são as pessoas, mas saber que hoje o município tem gasto aproximadamente R$2.000 per capita, né, para a educação das crianças, nos deixa contentes, por um lado, porque o município tem investido o que precisa de investir, mas achando que podemos colaborar, por outro lado, que é um valor substancial e que pode ter aí uma aplicação que vai gerar algumas novas benfeitorias, novos frutos. E
E a outra questão, para aí sim finalizar, né, é a questão das parcerias, a questão da ajuda mútua, que é sempre bem-vinda, mas que nós precisamos, de uma forma ou de outra, viabilizar. Volto aqui a dizer que o governo precisa, às vezes, de ficar atento a algumas questões e demanda a forma com que ele conduz isso. Eu acho que retirar do PPA algumas questões que já estavam sendo tratadas é um perigo. Fui secretário da Cultura na cidade e nós sabemos que a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Esporte, que são os dois menores orçamentos do município, elas demandam muito de aplicação orçamentária e não conseguem ter isso ao longo dos anos, aqui em Ribeirão Preto sempre perdendo, mas a gente fica muito preocupado quando a gente vê a educação perdendo, não em números absolutos na porcentagem, né, mas perdendo por uma necessidade. Eu me lembro que alguns anos atrás existiram em alguns anos dificuldade para gastar os 25%, para compor os 25%. A gente via que a falta de planejamento trazia a necessidade de chegar no final do ano, gastar com o que não se precisava para cumprir uma normativa, e hoje a gente pelo menos tem discutido isso antes. Então é um avanço e eu espero que essa reunião dê bons frutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Boa noite já, né? E agradeço por fazer parte dessa 17ª legislatura, até porque a gente vê um encontro aqui do Ministério Público, do Executivo e do Legislativo, junto com a comunidade, discutindo o item educação, que é muito importante. Tão importante que, na minha vida, ela marcou a minha trajetória para alcançar o meu objetivo, que foi a minha formação, e eu me lembro das 4 professoras do meu grupo escolar, vamos dizer assim, da 1ª à 4ª série, eu me lembro das professoras até hoje. Então, a educação, ela acompanha a minha vida desde então. Então, acho que eu hoje, como legislativo, me faço na obrigação de realmente me empenhar e trabalhar para esse item. Quando a gente chama a atenção da supressão do item da escola da Fazenda da Barra, temos sim que reavaliar, estudar, não só essa questão, como aquelas salas que foram suprimidas, porque várias regiões seriam contempladas com essas salas, e nós isentamos todos os recursos. Inclusive em Bonfim Paulista, né? Mas 46 crianças. Isso. Então, a gente observa que quando suprimiu a ampliação das creches, toda a cidade ela foi abortada. A possibilidade de várias regiões serem contempladas, não só a construção das novas unidades escolares, mas sim oferecer essa capilaridade nas que já existem, né? Então, vocês que fazem hoje aqui presentes, valorizando, estamos trabalhando desde o início da tarde, em uma reunião anterior a essa audiência, e eu fico muito feliz. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Parabéns à presidente, à Gláucia, que vem conduzindo, parabéns à secretária. Deixo aqui um testemunho também, que poucas vezes eu a procurei, mas todas as vezes fui muito bem recebido e a resposta foi imediata. Então, não poderia deixar de registrar. E, mais uma vez, doutor Marcelo Goulart, estamos juntos aí, obrigado pela presença. É importantíssima a presença do senhor, pela experiência e como instituição, né? Instituição que está realmente buscando. Não adianta só chegar lá e mandar, e cumpra-se, participe-se também, é muito importante. Muito obrigado, parabéns. Finalizando essa audiência, gostaria muito de agradeço, né, a presença da professora Sueli, doutor Marcelo, todos os vereadores presentes, todos os que ficaram até agora, né, aqui acompanhando. Eu hoje coloquei no Facebook um versículo da Bíblia que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes, é um ensinamento, né? E
E eu vejo que é um tempo oportuno que a gente está vivendo hoje, né? Como já foi dito aqui, a gente tinha muita dificuldade. O Ministério Público muitas vezes era a pessoa não grata aqui, né? Na Câmara Municipal, né? Então a gente vê um trabalho coletivo, né? Uma secretária acessível, os vereadores participando, toda a comissão. Só está faltando o Marmita hoje aqui, mas ele também tem participado das reuniões. A gente vê não só o sindicato, mas a associação também dos profissionais da educação, a gente vê pais. Então, esse é o tempo oportuno, né? Essa é a hora certa para que a coisa aconteça, né? Eu estou muito animada, apesar de desafiada, né? Mas muito animada porque eu entendo que é um tempo oportuno agora, né? Porque é um trabalho coletivo, eu acredito muito no trabalho coletivo. Quando a gente... Dr. Marcelo milita com todas as armas que o senhor pôde, né? Eu sou testemunha disso, sempre foi uma grande inspiração para mim. Mas agora eu entendo que a gente está trabalhando não sozinho, né? Mas coletivamente. E, então, eu acredito que é um tempo oportuno, um tempo das coisas acontecerem. E eu gostaria muito de poder contar, né? Eu sei que eu posso falar em nome de todo o grupo que tem se reunido do fórum, poder contar com a participação, porque agora é a pressão, né? Agora é sensibilizar o gestor, né? Para que em 2018 a gente garanta. A construção está lá, mas a gente tem que garantir, além da Fazenda da Barra e as 30 salas de aula que nós vamos colocar no PPA, mas também colocar os recursos para manutenção, para pagamento de pessoal, porque nós não temos recurso para pagamento pessoal. E convidar todos para o dia, segunda-feira que vem, dia 18. Hoje foi uma reunião aqui, uma audiência pública da Comissão da Educação. Dia 18, segunda-feira que vem, aqui vai ter a reunião do PPA, que vai ser conduzida pela Comissão de Finanças da Câmara, né? Então, hoje vocês foram esclarecidos sobre o que cobrar no PPA, né? Então, eu gostaria muito que vocês viessem, convidassem outras pessoas para estar presente na primeira audiência, que vai ser dia 18, segunda-feira, aqui na Câmara, para que vocês possam, a partir das 18 horas, fazer essas inserções no PPA de tudo aquilo que a gente... e reforçar também aquilo que nós colocamos aqui, né? E pedir também que quem preencheu a proposta, entregar para a doutora Leandra. Bom, eu agradeço a presença de todos e eu declaro encerrada, então, essa audiência pública. Muito obrigada. Valeu, Paulinho. Parabéns, presidente. Secretária, parabéns, obrigado. Parabéns, Glaucio. Parabéns, Renata. Muito bom.